Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça-feira, quarta e quinta, sempre às 19 horas, com representação ao mesmo dia às 23 horas. Lembro ainda que você pode nos sintonizar aí pela 48.1 UHF, pela Vivo, canal 518, e pela Claro Net, canal 522. Outro recado importante que eu tenho, solicite seu Media Kit do programa através do WhatsApp 13 95 550 0001. Manda lá um recadinho para a Luísa que ela vai estar te atendendo, manda sugestão. É importante a sua participação para a gente estar aprendendo cada vez mais. O programa está entrando no terceiro ano, já temos aí mais de 200 programas apresentados e para mim é muito legal fazer um talk show regional. Afinal de contas, a gente traz pessoas que fazem a história da nossa região. O programa de hoje é muito legal, porque quando a gente vai bater papo com uma pessoa que a gente admira, fica muito mais fácil. Aquela pessoa que você lê ela, vocês já estão entendendo o que eu estou falando, né? Você ler a pessoa, isso é muito legal. Quem está comigo hoje é um cara sensacional, um jornalista, Marcos Santana, que da nossa região, trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhou na Folha da Tarde, Diário Popular, está no Jornal da Orla, nosso querido Jornal da Orla, fez facos aqui em Santos, e ele é um cara muito legal, o modo com que ele escreve, a gente acaba virando fã dele. E ele está fazendo um livro muito legal, legal mesmo, chamado Só Sei Que Foi Assim. E conta vários episódios que fazem até o Chicó desconfiar das histórias, como ele fala. Quando a gente fala em política, todo santista tem uma veia política muito forte. E as histórias da nossa região, sabendo ser contadas e sendo contadas by Marcos Santana, ela tem um outro tom. Eu andei vendo aqui o livro, é sensacional, é um livro de crônicas que ele fez durante anos, e ele compilou isso tudo e foi lançado agora no Café Carioca, ou seja, será lançado dia 31 de janeiro. Como esse programa está sendo gravado antes, estou avisando que foi lançado no dia 31 de janeiro, no nosso querido Café Carioca. O jornalista Marcos Santana, de Santos, as histórias que ele tem sensacionais. Lançar um livro no Café Carioca, você imagina que é tudo coisa boa. Falei certo? Falei certo, não falei? Eu acho que você já girou bastante. Não. Eu agradeço muito. Que isso, Marcos. Carlão, boa noite a você, boa noite quem nos acompanha aqui na TV Cultura, uma emissora de alta qualidade. É muito legal, Eu né? fico muito contente, fiquei muito honrado com o seu convite, porque eu acompanho a sua trajetória, não Obrigado, só como viu? profissional no seu segmento, mas também como professor universitário, coordenador de curso, e agora como apresentador, Você vê que como história? entrevistador, que você tem se saído muito bem, tem acompanhado o trabalho aqui. Obrigado, Então, Marcos. para mim é um motivo de muito orgulho participar do seu programa. Você, além de ser vindo de Marcos Santana, é muito legal. Ele tem uma coluna que sai todo sábado, né? Sábado Sim. no Jornal da Orla, né? E o assunto é política. Exatamente. A minha coluna de política ela é diária no Jornal da Orla, Uhum. e na edição de sábado eu incluo, além das notas de bastidores, os fatos políticos da nossa região, eu incluo também uma pequena história sobre o folclore político. São episódios engraçados, inusitados, a maior parte deles engraçados, Sim. que contam um pouquinho da alma do político, como ele realmente é, fora dos holofotes. Porque, Carlão, você sabe muito bem de que quando o político está em cima de um palanque, ou está dando uma entrevista, tudo toda uma bonito, solenidade, né? ele é uma pessoa de uma maneira. Agora, nos bastidores, nos gabinetes, no trato pessoal, né? Fora fora No dia a dia, né? No dia a dia. Aí ele se apresenta na sua essência. Teve político que ensinou o Pelé a jogar bola, é verdade? Exatamente. Marcos Santana. Sim, e essa obra mostra justamente isso aí. O objetivo é mostrar a política como ela realmente nos bastidores, na sua essência, na sua autenticidade. E por conta disso daí, o livro traz episódios muito reveladores. Esse é meu, né? Esse é meu. Esse é meu. Faço questão de que você saboreie. Esse livro traz uma coletânea dessas histórias que eu publiquei ao longo de 2025 no Jornal da Orla. Tem algumas histórias que são inéditas, que apenas o leitor da publicação vai acompanhar, mas ainda assim, uma coisa que eu ressalto, apesar de inusitadas, absurdas, todos são fatos reais. Que legal, cara. Prefácio de Edson Carpentieri, meu querido Edson Carpentieri, que, como diz por aí, o diabo mora nos detalhes. Exatamente. Você está vendo aqui? Edson Carpentieri, esse cara é muito figura. Agora eu adoro o Edson. Edson é um batalhador. A Julinha, né, tá sempre junto com ele, a Carpentieri filha também. dele.
Arminda Augusto, outra menina sensacional, inteligentíssima, nossa querida Arminda. Você realmente se juntou as coisas aqui legal. Lembrando que ele é jornalista desde 91, é formado pela Faculdade de Comunicação, a Facos, né? E cursou Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia da USP, não foi isso? Foi. Trabalhou no jornal Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares, Marcos Antônio. O que você fazia lá, velho? Pois é. É o tal jornal que exprimia, não era isso? Exatamente. É o jornal que hoje não existe mais, mas é o dito jornal popular, que tinha uma ênfase muito grande no noticiário policial. Né? E você sabe muito bem, Carlão, que o jornalista ele começa invariavelmente cobrindo os assuntos mais espinhosos, mais difíceis. Né? E na minha carreira também não foi diferente. Eu cobri muita ocorrência policial, fiz muita plantão em delegacia, acompanhei muita reconstrução de crime, acompanhei, já presenciei tiroteio. Meu isso, Deus do céu, sempre assim. Vai sair outro livro aí, hein? Vai sair outro livro aí, hein? Então, mas assim, apesar de ser muito árdua essa etapa, ela é muito reveladora e você consegue um aprendizado muito grande. Você ganha experiência e você ganha vivência acima de tudo. Então, é muito importante que o repórter, no começo de carreira, ele tenha, assim, essa experiência. Mas você é um cara muito antenado pelaquilo que você escreve, pelaquilo que você cria, e você está sempre lá na TV Santa Cecília, está sempre lá com o Edgar Boturão. Edgar, né? Você está sempre lá com ele. Jornal da Manhã na Jovem Pan, CBN também você está, e Opinião aqui na casa, né? Que você vem aqui de vez em quando, não vem? Ô, Carlos, onde me convidam eu vou. Não, né? mas sensacional, cara. Eu acho muito legal. Eu estou passando na frente da emissora por engano ali, me chama, vem aqui que faltou alguém aí. É sensacional, cara. É muito legal. Você tem um livro também chamado Cidade de Santos, não é isso? Lançou o ano passado? Isso, um livro que nós estamos em 2026, então foi em 2024 que eu lancei. 24. É um livro que narra a trajetória do jornal Cidade de Santos. É um jornal emblemático que circulou aqui em Santos e região. Quem era o dono? Nas décadas de 60, 70 e 80. Eu lembro. O dono era o Carlos Caldeira, que era também sócio do Grupo Folha, do jornal Folha de São Paulo. Né? E também era um jornal muito combativo, foi escola para muitos jornalistas também. E aí o jornal circulou numa época muito difícil para todos nós, que foi durante a ditadura militar. Exatamente. E era um jornal de muita resistência, né? Enfrentava a censura e também tem episódios muito curiosos, muito engraçados que eu relato nesse livro. Né? Eu lembro de você, assim, de ver você, assim, espectador, junto comigo naquela antessala ali do Marcelinho, assistindo um debate político. Tu lembra que você ia em alguns debates, né? Que você ia junto acompanhar, que eu falo, campanha para prefeito. Você lembra disso aí, né? Sim. Então, que você estava sempre junto ali e tal. E sentar do seu lado é bom que às vezes você soltava umas piadinhas e a gente acaba dando mais risada. Mas você tem um olhar político e esse ano é um ano político, né? Exatamente. Até porque, o Carlos, a classe política inspira a gente a fazer piada, né? Por mais que eles queiram ser pessoas. Olha a cortada que eu dei para ele. Olha a cortada que eu dei para ele. Ainda assim, as situações em que eles se colocam e a maneira como eles reagem a essas situações é de provocar riso, né? Situações muito inusitadas, muito absurdas. Eu lembro de uma cena que você virou para mim, eu estava do seu lado, você falou assim, e não fica vermelho, quer dizer, e não fica nem vermelho, quer dizer, fala na caruda, né? Essa é uma das qualidades do político. Aliás, tem um episódio no livro que retrata muito bem como é o político. Eu vou até dar um spoiler aqui. Fala para mim. Para os seus telespectadores. Olha, os títulos que eu estou vendo aqui, ó, Amor à Vista, O Belo e a Fera, Voto é Voto, Pela Ordem, Dolce Vita em Santos. Tem uma história em quadrinho que é engraçadíssimo. Estraga Prazeres, essa Estraga Prazeres é sensacional. Voz do Além. Vai vendo pelos títulos e tem fotos, ó. Tem uma figura aqui, ó, Atier Jorge Cury. Sim, esse cara é um ícone. Durante 6 mandatos. É um ícone aqui em Santos. Grande presidente do Santos, não foi? Sim, foi goleiro do Santos Futebol Clube. Foi goleiro. Uma trajetória muito interessante. E tem umas fotos legais. Não está no livro aí, mas o Atier Jorge Cury, ele namorou com a primeira Miss Brasil, que era de Santos. É mesmo? Aliás, isso aí é um tema para um próximo livro que eu vou preparar também. Que legal, velho. Você tem umas histórias... Eu tenho um projeto se chama Santos de A a Z.
personalidades marcantes da história de Santos. Que legal, ou seja, cara. são personalidades que foram muito importantes na história de Santos, mas ainda assim os registros oficiais não fazem o devido reconhecimento. Então, eu vou Entendi. resgatar essas personalidades, e entre elas tem a Zezé Macedo, que foi a primeira Miss Brasil, Zezé que era de Macedo. Santos. Que coisa, eu não sabia que. Olha, mas é muito legal isso. E outra, é feito por um jornalista. Quem é esse aqui? Não é o Zé Macaco? Esse é o Zé Macaco. O Zé Olha, Macaco é uma cara, figura você resgatou o Zé Macaco. emblemática. Lembra do Zé Macaco? Foi Sim. vereador aqui em Santos, não foi? Ele era o. Antes de haver os influencers, né, que dominam hoje João as redes Vicente, o nome sociais, dele. o João Vicente da Cunha, o Zé Macaco, ele fazia a propaganda do comércio do local, principalmente do comércio de Santos, empurrando um carrinho com um alto-falante. É. E aí ele era uma figura muito folclórica, muito criativa, que ele colocava numa lata de azeite, espetava uma antena, ia nos eventos, nas solenidades, Entrevistava as e pessoas com aquilo. entrevistava o governador, senador, autoridades que vinham para Santos, e achavam que era sério. E aí não, era uma lata, velha ali com uma antena espetada ali. Ele fazia perguntas, colocava o político numa situação delicada, e o político todo sério ali, né, acaba acreditando. Né? Com aquela postura de político que você falou mesmo, assim, né? Porque o político no palanque é um e fora é outro, né? E por conta dessa popularidade, Zé Macaco foi eleito com uma expressiva votação. Eu lembro disso. Foi preso na Câmara, não foi? Ele presidiu a primeira sessão da Câmara, né? Mas aí depois ele fez, até pela sua natureza, pela sua simplicidade, ele fez um mandato um pouco modesto. Né? Mas, sensacional. Essas histórias são muito legais. Estou batendo um papo aqui com o meu querido Marcos Santana. A gente está mostrando do livro pelo fato de ser uma obra que relata esses fatos históricos aqui da nossa região envolvendo políticos. Não é o comércio do livro, não. Esse livro foi bancado por ele que fez. É muito legal quando a gente enxerga o coração além da obra. E isso a gente enxerga exatamente aqui. Está gostando do papo? Segura aí que eu volto já já com o meu querido Marcos Santana. Olá, estamos de volta aqui com um papo agradabilíssimo com o meu querido Marcos Santana, jornalista aqui da nossa região, atua no Jornal da Orla, participa de vários programas de TV, Ponto de Vista, com o meu querido Edgar Boturão, outro cara, um queridão. E é muito bom a gente bater esse papo, ele está fazendo um livro chamado Só Sei Que Foi Assim. E esse livro conta histórias aqui do nosso cunho político. Marcos, esse ano é um ano político, né? A gente sabe que nós temos deputados expressivos aqui na nossa região. Você enxerga como esse quadro? Vai ficar a mesma coisa? Vai mudar alguma coisa? O que você acha? Bom, eu acho que vai ser tumultuado, até mais tumultuado do que o normal. Normalmente, um ano eleitoral já é um ano tumultuado. Atípico, né? Atípico. Mas eu acredito que esse ano vai ser ainda mais tumultuado, principalmente na eleição no estado de São Paulo. Entendi. Nós vamos ter a eleição a nível federal, o presidente Lula certamente vai disputar a reeleição, e agora já está posta a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas em São Paulo vai ter uma particularidade muito grande, porque além da disputa do governo do estado de São Paulo, Tarcísio. vai ter uma disputa muito grande pelos votos para a eleição presidencial, porque muita gente fala que na eleição anterior os votos do eleitor nordestino foram fundamentais para decidir o resultado da eleição. Mas, na verdade, Carlos, eu avalio assim, já estava precificado que o Lula ia ser muito bem votado na região Nordeste. O que fez realmente diferença foram os votos do estado de São Paulo, até porque é o estado mais populoso da nação, e se você analisar os resultados da eleição de 2022 e 2018, você vai perceber claramente que Bolsonaro ganhou no estado de São Paulo. Mas você vai perceber que a diferença de votos diminuiu bastante. Então, essa redução da diferença entre Bolsonaro e Lula foi fundamental, foi determinante para a vitória do presidente Lula. Então, nessa eleição de 2026, não vai ser diferente. Por isso que a disputa vai ser muito grande. Tanto é que o presidente Lula e os seus companheiros, aliados, seus aliados, eles estão
de olho muito grande nessa eleição para definir não só o candidato ao governador, mas principalmente ao Senado e também a chapa para a Câmara Federal. Então, fortes emoções vão aguardar o eleitor paulista nessa eleição. Então, a gente está vendo um cara falar que fala de política, gente, todos os dias. Quer dizer, ele fala de política todos os dias. Está sempre lá na TV Santa Cecília, como eu falei, Jornal da Ordem. Tem um cara que está antenado com isso e acompanha a coisa de perto. Quando a gente fala política, a gente sabe que a coisa pode vingar para vários lados, pode dar vários resultados. A gente fala com o maior respeito, e isso é sempre com o maior respeito, não tentando levantar bandeira A, B, C ou D. Ainda mais ele que tem que ser um cara totalmente neutro, já que ele é um cara que ele falou a opinião dele. A gente sabe que o momento político não é fácil, o momento econômico brasileiro também a gente sabe que não está fácil. A gente está vendo ameaças aí de guerra e de não sei o quê. Querendo ou não, o Brasil ele ocupa uma posição importante. E, de novo, quando a gente fala em política, por mais que a gente viva no Brasil, a gente reside numa cidade, a gente faz parte de um estado. Portanto, a política local é muito importante para nós. Você não acha isso? Exatamente. Vereador é importante, prefeito é importante. Sempre que eu posso, eu faço o seguinte alerta. Normalmente nas eleições, o cidadão comum ele presta mais atenção nas eleições para os cargos do Poder Executivo. Ou seja, prefeito, governador, presidente, e esquece e acaba subestimando a importância da eleição para o parlamento, para o Poder Legislativo. Vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador e assim por diante. Porque eles são muito importantes no processo democrático, né? E cada vez mais os parlamentares eles têm assumido um protagonismo muito grande. Né? Independentemente de quem seja o presidente, se é Bolsonaro, se é Lula, se vai ser Ronaldo Caiado, se vai ser Tarcísio, independentemente disso daí, o parlamento ele assume uma importância muito grande, a ponto até de definir o destino dos recursos públicos, o tal do orçamento, as emendas parlamentares, e os deputados e senadores estão tendo conquistando uma importância cada vez maior. Portanto, é fundamental que o eleitor, na hora de decidir seu voto, ele preste muito atenção nos candidatos, naqueles que vão pleitear a reeleição, ou seja, analisar a trajetória, os resultados que cada mandato apresentou, e mais do que isso, quais as propostas que defendem para o próximo mandato. Porque, infelizmente, o Carlos, muitos políticos se preocupam apenas em fazer aquele debate ideológico vazio, que não leva a nada. Ficar falando de Venezuela, de comunismo, fica vendo comunista embaixo da cama. Esquece o tempo todo, né? Esquece de trabalhar em cima dos problemas que afetam diretamente a população, né? A questão do emprego, do desenvolvimento econômico, a questão da saúde pública, da educação. Quer dizer, o que não faltam são problemas a serem resolvidos. Então, você ficar desviando o foco, jogando uma cortina de fumaça, debatendo assuntos inócuos, é uma perda de tempo e um desserviço à democracia brasileira. Olha, sinceramente, a excelente colocação que você teve. A gente estava aqui brincando aqui no primeiro bloco, mas agora a gente está falando super sério. É exatamente isso. E problema, gente, tem de fila. Problema de saúde pública vai ter sempre. Segurança vai ter sempre. Gente, a semana passada, um casal de feirantes saindo de casa 3h30 para trabalhar foi sequestrado e colocado na caçamba do caminhão. A gente está falando isso em Santos, no Canal 4. Não é que foi lá, não foi em nenhum lugar assim. Então, a gente pensa muito em segurança. E nós também não estamos criticando Santos ou Vicente. Não, isso é geral. Isso é geral. Então, existem coisas plausíveis, existem problemas reais que tem que ser visto assim. Não adianta o cara vem fazer uma proposta que o Zeppelin vai passar em cima de Santos. Não adianta ter devaneios, nem ficar falando de Venezuela, que não vai afetar para a gente praticamente em nada aqui. Então, existem problemas reais. Enxergue um deputado federal que você vota, é importante ser da sua região, é importante você ter contato com ele. Deputado estadual também é importante. Vereador, é muito importante você ter acesso ao político local aqui, que ajuda a tomar conta de você e da sua família. Então, dê mais olhos a isso aí. Presidente é importante, a gente sabe disso. O prefeito também mas de maneira geral, você tem que pensar em harmonizar a vida de todo mundo ao mesmo tempo. Não é que tenha um beneficiado, dois. Fazer política
é estar presente na vida de todos ao mesmo tempo, fazendo com que todo mundo tenha um bom resultado, seja na saúde, segurança, habitação, por aí vai. Carlos, você toca num ponto muito importante com relação ao compromisso que os parlamentares, os candidatos têm com a região. Isso. Porque a gente percebe claramente, em muitas eleições, vem candidato que a gente não sabe nem de onde apareceu, parece que veio de outro planeta. Do espaço. Né? Ou então aqueles candidatos que fazem campanha na internet. Isso. E o feed das redes sociais aceita tudo. Tudo. Né? Então, e aí ele vem aqui na véspera da eleição, faz a campanha, busca alguns votos preciosos e depois nunca mais aparece. Nunca mais. Só daqui a 4 anos. Então é fundamental que você analise e escolha candidatos que tenham vínculos verdadeiros com a região. Isso e outro alerta que eu acho importante fazer é que tem muita gente que vai se lançar candidato agora, mas sabe que não tem chance alguma para ser deputado federal ou estadual. Para que faz isso? Que é um vereador que quer consolidar o seu nome junto ao eleitorado e está olhando a sua reeleição na eleição municipal. É isso aí. Né? É isso Ou aí. então quer virar um influencer e quer fazer uma propaganda gratuita, aproveitar o cenário eleitoral para fazer para evidenciar ainda mais a sua figura. Então, o eleitor, um monte assim, não tem? Percebe, Carlos, que as armadilhas para o eleitor são inúmeras. Então, o eleitor tem que ficar muito atento a isso. Né? E outra coisa que eu acho importante, cuidado com você que fala que não gosta de política. Quando você não gosta de política, tem outra pessoa que gosta demais de política e quer tirar vantagem pessoal disso. É verdade, a gente pode falar exatamente isso. E a gente tomar atenção que a gente não pode ser alimentado a pão e circo. Existem outras atividades aí que vão dar resultado. A gente está conversando com um cara que fala de política, de novo, todos os dias. O cara vive a política todos os dias. Tanto vou falar de novo que ele fez esse livro, é uma crônica, chamado Só Sei Que Foi Assim, dizendo assuntos políticos que tiveram na nossa região, mas com cunho engraçado, mas que política tem que ser levada a sério. E é pelo amor ou pela dor. Você vai ter que se aproximar da política de algum jeito. Não tem jeito. Você vai ter que entender para onde você vai e da onde a gente veio. Porque a gente só consegue viver bem assim. Me fala uma coisa. Qual foi a grande inspiração para você selecionar as histórias que iam aqui? Já que você conhece um monte de história, né, Marcos? Mas o que te levou a juntar isso aqui num livro? Eu acho que a ideia do livro é ampliar ainda mais o acesso a essa leitura, a esses episódios engraçados, porque o público leitor do jornal já estava acostumado a ver essas histórias, né? Uhum. Mas ainda assim, eu acredito que você juntando também numa única obra, você dá um panorama até maior, né? Você mostra melhor como é que é a essência da classe política. Exatamente, né? É um livro. Apesar de ter muitos episódios engraçados, inusitados, ela acaba mostrando como é que funciona a mente de um político. Né? Uma parte dos políticos abre a porta da geladeira, via a luz acesa e começa a dar entrevista. Exatamente, né? Acendeu a luz, boa noite. Acha que é o centro das atenções, né? Essa vaidade exacerbada, né? essa ânsia de exercer o poder, isso é uma característica comum a praticamente todos os políticos. Então, esse livro busca trazer esse enfoque para o leitor e para fazê-lo também refletir, né? Porque voto, Carlão, voto tem consequência. Né? Voto tem consequência, é isso mesmo. Esse ano a gente vai ter que ler bastante Marcos Santana, a gente vai ter que estar acompanhando ele. Já segue aí, @MarcosSantanaJornalista, @MarcosSantanaJornalista, pelo Instagram. Marco, olha, eu só tenho a agradecer a você por ter vindo, sempre um papo muito legal, você é muito amigo, te admiro bastante. Obrigado. Eu acho que você tem um senso de humor muito legal, você é um cara antenado, você fala daquilo que você entende, para você falar, você pesquisa e você acaba sendo referência nossa. Eu que agradeço. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Sensacional. Desejo sucesso aqui. Muito legal. Sua trajetória. E eu te encontro no Santa, né? Te encontro no Jornal da Orla, te encontro aí sempre. Você vai voltar nas eleições, hein? Quando tiver as eleições, eu vou te chamar aqui para dar umas risadas junto, hein? Tá certo. Sensacional, né, cara? O cara fazer a história da nossa região, é isso aí. Esse cara que tem que sentar aqui do meu lado justamente para poder bater esse papo. Hoje foi meu querido Marcos Santana, jornalista, e que tem essa obra tão legal para a gente ler lá rápido, leitura fácil, rapidinho, um livro fininho, mas que você vai dar várias risadas e acompanha ela sempre lá no Jornal da Orla. Quer mandar um recado para ele? @Marcos Santana Jornalista.
Quer mandar um recado para mim? @papiano com Carlão. Beijo, te amo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.